Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, doutora Thaís. Boa noite, doutora Pamela. Como está? Tudo ótimo, estou muito feliz de estar aqui essa noite para a gente poder fazer essa tão sonhada inauguração do nosso programa semanal, né? A gente tem muita coisa para falar com o pessoal aí de casa. É uma satisfação poder estar aqui mais uma vez para trazer a informação de qualidade. A gente vai comentar notícias, vai ter aí uma série de novidades e eu quero que você fique aqui com a gente. Fica aqui com a gente. Inclusive, se você já está vendo a gente ao vivo, manda o aviãozinho para as pessoas poderem compartilhar o conteúdo, poder chegar aqui com a gente. Por questões técnicas, ainda não estamos com o canal do YouTube, mas teremos o canal do YouTube também. Esse conteúdo que você está vendo aqui está sendo divulgado em todas as nossas redes sociais. Então sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Pamela, sou advogada, para quem não me conhece, escritório Correia Godoy Advogados, e também falando aqui em nome do CG Class, essa nova oportunidade de educação que está surgindo. Né, doutora Thaís? Se apresente ao público, para quem não conhece, essa é minha sócia, a doutora Thaís. Afinal, 4h20 é a hora legal de falar de cannabis. Então, É estamos isso mesmo. CG 4h20, acompanhem, será um programa semanal. A gente vai te explicar melhor, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre mim. Sou Thaís Correia, advogada, formada há mais de 10 anos e atuo também no ramo da saúde em todo esse tempo. E é um prazer trabalhar com a plantinha. Por quê? Porque a plantinha transforma vidas. Ela traz benefícios Ai, gente, difícil, né? Inestimáveis. Isso, doutora Pamela, obrigada pelo suporte. Ela traz benefícios, assim, inestimáveis e, com certeza, tem esse impacto transformador. Então, falar dela, trazer toda essa imersão da cultura canábica com qualidade, com informação segura, é a nossa missão. E estamos aqui para isso, né, doutora? Perfeito. Pessoal, é o seguinte, eu tô aqui tentando ajeitar minhas duas câmeras, porque quem sabe faz ao vivo, e é isso mesmo. Aí, Toda semana, doutora Thaís e eu estaremos com muito carinho aqui, ao vivo, para falar de cannabis, né? CG 420. Foi assim que nasceu, inclusive, o nome, né? Vocês gostaram? Comenta aí nos nossos canais, nas nossas redes de comunicação, o que vocês acharam do slogan? CG 420, a hora legal de falar de cannabis. Pegou? Pegou o trocadilho? Gente, é muito bom ter esse espaço, né, da internet. Eu acho que a internet ela possibilita, facilita, né, essa comunicação, essa informação, mas ela também nos deixa vulneráveis. Em que sentido? São muitas informações que muitas vezes não tem nem pé nem cabeça. Essa é a verdade. E é por isso, é nesse contexto que nasce o CG Class. Então, aqui dentro do escritório, né, algumas pessoas, alguns de vocês, com certeza já nos conhecem do Correia Godoy. Né? Nós temos um escritório que hoje já é referência no direito canábico. Já formamos a nossa primeira mentoria, a nossa primeira turma de advogados. Já tivemos uma turma agora em 2023. Formamos advogados aí dentro do tema cannabis, né, que está surgindo aí. O que é o direito canábico, afinal? Então, de todo esse movimento, doutora Thaís e eu, nessas conversas que nós temos, a gente percebeu a necessidade das pessoas entenderem o que é cannabis, o que é maconha, né? Precisa de uma educação, a gente precisa gerar cultura, né, doutora? Então, foi com esse intuito que nós que nasce também esse sonho, essa empresa que é o CG Class, né? Então o CG Class ele vai ser uma empresa de educação, né, com mentoria para advogados, aulas avulsas, né, doutora? Conta um pouquinho de como tem sido para você e para o pessoal de casa, o pessoal entender
a formação dessa nova empresa, desse novo universo, depois de tanto tempo atuando no direito, né? Porque são dois universos diferentes. Uma coisa é falar com o juiz, outra coisa é falar assim na frente das câmeras. Então, conta um pouquinho como está sendo sua experiência. Eu gostaria de ter me conhecido, de ter nos conhecido há 4 anos atrás, quando a gente resolveu atuar com a cannabis. É Porque verdade. a gente começou, era mato, não tinha nada, a gente teve que desbravar, descobrir como atuar na área e ter todos os manejos, os traquejos necessários de como atuar. Desenvolvemos, né? Desenvolvemos muitas teses sozinhas. Exatamente. E foi assim, uma coisa que nasceu de um sonho, né? Da nossa paixão pela plantinha, que era uma coisa que na época a gente achava que era recreativa, mas sempre foi medicinal. E dessa paixão veio a vontade de atuar com o que a gente sabe fazer, que era o direito da saúde. Então, como eu poderia Perfeito. trazer impacto na vida das pessoas, né, com soluções jurídicas. E descobrir cada uma dessas soluções foi um caminho complicado, foi um caminho complexo, não foi do dia para a noite, foi construindo tijolinho por tijolinho ali, colocando cada coisinha em seu lugar. Então foi um trabalho de anos, que hoje em dia, doutora, pasme, a gente vai dar isso numa mentoria para as pessoas descobrirem como fazer. Então, Exato. quando eu comecei no direito canábico, era ter me conhecido. E hoje, eu não quero só transformar as pessoas com soluções jurídicas, eu quero que mais pessoas deem essa solução jurídica, eu quero que mais advogados estejam no ramo para atuar e trazendo todas essas questões para quem precisa, né? Para quem precisa da medicina canábica, para quem quer ter esse impacto na vida das pessoas. Então, desbravar o universo jurídico no mercado canábico e trazer soluções e formar pessoas para essas soluções é o nosso propósito com o CG Class, né? Então, Exatamente. propósitos, o principal, o inicial, e já fizemos isso com uma turma. E hoje eu vejo pessoas dessa turma postando HC deferido, novos clientes de associações, ou seja, Temos muitos alunos dessa primeira turma que já estão atuando no mercado, já têm sucesso aí com seus primeiros clientes. É uma satisfação poder auxiliar na abertura desse caminho, né? Não só no direito, né? Porque o CG Class também surge com o intuito de educar a família tradicional brasileira, né, entrar no seio da família tradicional brasileira e explicar, né, quais são os benefícios dessa plantinha. Então, esse programa que você está tendo acesso aqui, como eu disse, toda semana nós teremos esse programa, toda quinta-feira às 19 horas, pelo menos será assim até o final desse ano, começo do ano que vem, para que a gente consiga aproximar esse vocabulário, esse universo que está chegando, né, que já está aí exposto. Para quem não sabe, nós não temos ainda uma lei, né, que fale sobre cannabis. A gente tem uma lei parada no Senado Federal, desde uma lei de 2015, que ainda não foi aprovada. Então, como é que a justiça se comporta diante de todo esse fato social? Né? Porque a gente já vê médico prescrevendo de um lado, veterinário prescrevendo do outro, paciente importando óleo, paciente podendo plantar com o seu próprio HC, novas associações surgindo, né? Indústrias começando a explorar atividades no cânhamo, com genética, semente. E como é que fica a lei por detrás de tudo isso? Então, são dentre essas e outras coisas que a gente vai passar a comentar aqui com você. Vamos dar uma pitadinha da nossa personalidade, né, doutora? Porque não tem como não dar. Então, é isso. Fica ligadinho, porque vai ter muita coisa bacana. Inclusive, agora a gente vai começar já a falar
sobre as principais notícias da semana. Então, vamos lá para o nosso quadro Notícias da Semana CG 420. Gente, esse programa é o seguinte, são as principais notícias da semana. Doutora Thaís, principais para quem? Para nós? Principais para nós, né? Foi a gente mesmo que selecionou esse conteúdo para você. Então a gente tem acompanhado, né? Faz parte do nosso trabalho dia a dia, obviamente. Não só eu ia falar afrontar, mas também confrontar as fake news que têm aparecido a respeito do tema, porque tem muita coisa que tem se falado sobre cannabis, sobre maconha, sobre direito, o que pode, o que não pode, que na verdade são só matérias sensacionalistas e que não falam absolutamente nada no sentido conteúdo mesmo. Então, a gente vai trazer aqui algumas delas importantes, né? Vamos comentar, e outras, eventualmente, que a gente acha que merece aí um destaque negativo também. Vamos apontar também para que a gente possa seguir num caminho seguro, né? Acho que todo mundo faz um trabalho tão bonito, outros colegas, outros advogados, médicos, todo mundo se esforça para fazer um trabalho tão bonito, e aí, de repente, uma notícia, uma veiculação equivocada pode acabar comprometendo muitos trabalhos sérios que vêm sendo desenvolvidos. Então, é isso. Vamos lá para o nosso giro de notícias, doutora. Qual é a primeira notícia? Bora lá. Bom, vamos falar da PL 5511 de 2023 da Mara Gabrilli. Essa PL, doutora, ela tá, assim, completinha, hein? Tá abrangendo áreas que até hoje ninguém regulamentou. Para uso humano, existe uma certa regulamentação, ainda que administrativa, pela Anvisa, que autoriza os pacientes a importar a cannabis medicinal, a cannabis medicinal, desculpa, a cannabis sempre medicinal, mas para importar o medicamento à base de cannabis. Mas para o uso veterinário, não. Para o uso veterinário fica uma briga, né, da Anvisa com o Ministério da Agricultura, quem que vai cuidar, quem que não vai cuidar, e acaba que ninguém está cuidando, e os animaizinhos também têm o sistema endocannabinoide. Aliás, comentem aí, vocês sabem o que é o sistema endocannabinoide? Você sabe, doutora, o que é o sistema endocannabinoide? Pois é, o sistema endocannabinoide é exatamente o sistema que todo mamífero, e salvo engano, não só os mamíferos, mas tem uma outra categoria aí de espécies que possui dentro do corpo. Então, né, a gente vai ter a oportunidade de trazer aqui, com certeza, um médico para falar a respeito, mas naquilo que nos compete, é importante você entender o quão importante essa PL é, porque hoje nós não temos lei, né? A gente tem, como eu falei, aquele projeto de 2015, né, que já está desatualizado, porque ele não trata sobre associações, não trata sobre a parte veterinária, nem sobre o cânhamo. Só que essa PL da deputada Mara Gabrilli, ela promete, na verdade, a gente teve acesso ao arquivo do projeto de lei um pouco antes do programa, e eu dei uma lidinha rápida assim nos artigos, e fala ali, né, a respeito do cânhamo. Ela propõe que nessa parte do cânhamo, né, que todas as espécies de cannabis elas devem ser retiradas, né, dessa parte das drogas, como identificação de drogas. Ela propõe a alteração de algumas leis, inclusive da lei de drogas, e propõe também essa regulamentação pelo poder público, tanto do remédio, né, da disponibilização do remédio, como da possibilidade da plantação, do cultivo. Então, é realmente um projeto de lei que vem ajudar, que vem aprimorar aí os caminhos. Foi surpresa, porque, na verdade, eu não tinha ouvido nem de bastidores, assim, eu não tinha nem ouvido falar. Então, quando saiu a notícia aí do projeto de lei, eu fiquei bem animada, fiquei bem curiosa para dar uma lida. Inclusive, para você que está acompanhando o nosso conteúdo, nós estamos criando um grupo, né, uma comunidade
para poder trocar informações dentro dessa comunidade, né, para que a gente possa se conectar de uma forma mais efetiva. Então, entre em contato com os nossos canais, né, tanto no Correia Godoy, pelo chat, ou aqui no CG Class, para que a gente possa te enviar o link e você fazer parte desse grupo. Lá a gente compartilhou e vai compartilhar, se não compartilhou ainda, vai compartilhar o próprio arquivo do projeto de lei para você que tem interesse em dar uma lida a respeito, entender como que é um projeto de lei, né? Eu acho que é bem importante esse lado cívico que a cannabis ela tem exigido, né, das pessoas, esse envolvimento cívico, esse envolvimento de certa forma, sim, como que eu diria, essa questão do cidadão, da pessoa se colocar mesmo como cidadão. Então, tanto tem deveres como tem direitos, né? Então, é importante você, como cidadão, saber o que é um projeto de lei. E eu acho que o CG Class e esses programas também vêm muito para poder aproximar essa linguagem, né, doutora? Isso foi uma das coisas que a gente conversou bastante sobre essa proximidade. Pois é, essa proximidade ela é muito importante. E eu aqui estou tentando pensar numa forma de explicar para vocês como está a situação do cânhamo antes dessa lei, né, desse projeto de lei. O que acontece? Quando uma situação não está resolvida pelo poder legislativo, que cria leis, que é formado pelos deputados, pelos vota, e você não sabe muito bem por que você votou, bom, são eles que estão fazendo as leis e que cuidam. Exatamente. Eles tratam do processo legislativo. É uma matéria que eu tive na faculdade, e assim, vou te falar que ela é cheia de detalhezinhos, então eu não vou entrar em minúcias aqui. Mas não tendo uma lei formada, né, tendo ainda assim um projeto de lei que tem que passar por várias etapas para ser aprovado, a situação recai para o judiciário. E por quê? Porque como já existe a procura e já existem pessoas explorando, para você ter essa questão resolvida, você precisa pedir para um juiz. Não é o ideal? Não. O ideal é que tenha uma lei cuidando, mas enquanto não tem, sobra para o judiciário. E por É o que sobrar... a gente costuma dizer no judiciário, é o que a gente costuma dizer de o judiciário está legislando. Então, é quando não tem uma lei, quem é que decide esse assunto quando não tem lei falando desse assunto? Quem é que fala do assunto? É o judiciário. Então, você submete para o judiciário e é o juiz quem vai dizer o que é e o que não é. E aí existe dentro do judiciário várias camadas de poderes. Existe desde o juiz de primeira instância, que é o juiz ali que você conhece, você for da vara comum, de vara comum. Existe o revisor dele, que é um juiz mais velho, que é conhecido como desembargador. E existe os poderes em Brasília, que são os revisores, são os mantedores da lei. Lá em Brasília existe famoso STJ, STF, né, amiga? Exato. O STF cuida da Constituição, que é a lei maior, e o STJ cuida de leis federais, que são o segundo tipo de lei mais importante do país. No STJ está paralisado um recurso que é chamado de IAC, Incidente de Assunção de Competência, na qual eles estão julgando essa questão do cânhamo. Então, em breve, a gente vai ter uma decisão uniformizando esse entendimento. Por enquanto, ele mandou paralisar todos os casos que falam do assunto, então todo mundo que está precisando falar do cânhamo, precisando cuidar do cânhamo. Empresa de moda que quer explorar atividade com cânhamo, porque qual que é o grande lance, pessoal? O cânhamo, ele é uma semente de cannabis, então ele é proibido porque a cannabis ela é uma planta proscrita, ela ainda é uma planta proibida. Qual é a exceção dessa planta? O uso medicinal, o viés medicinal. Uai, mas o cânhamo não usa para fins medicinais, porque ele não tem o THC, nem o CBD, ele é uma fibra, uma semente, né, uma planta macho. E por que não pode ser usada?
já que não tem a substância psicoativa, é só uma semente, dela você vai fazer tijolo, boné, tênis, casa, qualquer coisa, substituir plástico, substituir pano. Por que você não pode usar o cânhamo se não tem a substância psicoativa? Pois é, não pode usar porque o cânhamo é uma espécie de cannabis e cannabis é proibido. Então, só por isso, não faz lógica alguma. Então, é isso que está sendo discutido no judiciário, já que não há uma lei falando a respeito. E aí nós temos, então, agora o projeto de lei da deputada Mara Gabrilli, que vai falar a respeito do cânhamo. Alguém para se pronunciar. Exatamente, doutora. Bom, passados pelo projeto de lei, pela minha aqui tentativa de todo o coração de ensinar para vocês um pouquinho do direito, de como funciona. Muito bom, doutora. Muito obrigado. Estamos tentando aí agregar conhecimento jurídico para vocês, além da imersão na cultura canábica. Vamos falar da PEP. Vamos falar da PEP. Antes da gente falar da PEP, então, pessoal, quem tiver mais uma vez interessado no arquivo do projeto de lei da deputada, parabéns, viu? Muito obrigado pelos seus serviços, né, como deputada, sempre um ótimo exemplo a ser seguido, sempre presente nas pautas importantes. Então, mais uma vez, em nome, né, da comunidade canábica, a gente agradece o seu envolvimento, a sua postura, o seu ativismo também para nos ajudar aí, né, ter mais uma voz para ser ouvida nos corredores do Legislativo, a gente aqui no Judiciário. É isso. Então, muito obrigada e que precisar também do Correia Godoy, estamos à disposição. Bom, que mais? A PEP. Quem ouviu essa semana falar a respeito da decisão da PEP, que a PEP teria perdido a decisão, ela tinha decisão para poder plantar, daí perdeu, ou não tinha, nunca teve, ou tem. A Margarete até saiu nos vídeos falando que eles nunca tiveram, né? Tentando esclarecer bonitinha. Mas, bom, doutora, vamos explicar para o pessoal não só o que aconteceu na PEP, né? Mas é o que pode acontecer, na verdade, com qualquer instituição que atua aí no terceiro setor, que hoje precisa dessa decisão do judiciário para atuar. Então, vamos trazer esse contexto geral para o pessoal do que é uma associação e dos desafios, acho que, né, que a associação enfrenta hoje, que são muitos. Quantos, né? Ela vem para suprir essa demanda do terceiro setor, ou seja, fazer o trabalho que o Estado não consegue fazer, que é do acesso do medicamento para quem precisa. Então, a maior parte das associações podem ou não plantar, isso é até bom esclarecer, porque todo mundo acha que a associação está ligada necessariamente ao plantio, e nem todas estão. Nem todas têm esse viés. Elas podem ter o plantio, como pode não ter. Mas a grande parte, as conhecidas, plantam. E o que acontece com elas? Elas não têm autorização para fazer isso, porque é ainda proibido no Brasil plantar. E o que é necessário? É necessário mostrar para a autoridade judiciária, aí lá de novo, gente, já que não tem lei regulamentando, quem que aparece? Judiciário. Judiciário. Acho que todo mundo vai sair daqui com essa liçãozinha bem, bem feita, lição de casa, gente, aí para vocês entenderem, é que quando não tem lei, quem resolve é o juiz. Então, é necessário entrar com uma ação judicial pedindo para que reconheça a legalidade e autorize o funcionamento dessas associações, principalmente as que plantam, né, as que têm o plantio. No caso, a PEP entrou com essa ação e, por via do destino, na hora de revisar a sentença que havia concedido, né, o desembargador acabou revisitando e não dando ganho à causa, dando ganho à causa contrária, na verdade, à PEP. E o que aconteceu? A PEP hoje volta a desobediência civil. Ainda recurso? Exatamente. Recurso. Ainda tem o STJ e o STF para eles recorrerem. Mas
O que acaba acontecendo nesse cenário é que ninguém vai impedir fato. Eles têm milhares de associados. Você acha que esses associados simplesmente vão ficar sem o medicamento por conta de Nem uma decisão? podem. Seria uma omissão de socorro, seria um, né, um crime contrário, na verdade. Exato, não tem como. É isso que A esse essa altura do campeonato não tem como. É o que eu não, tenho falado, né, doutora? Assim, a medicina canábica ela já é uma realidade no Brasil, né? Então já aconteceu. A gente ainda não está podendo ter produção nacional, o que é um desperdício, porque o nosso solo brasileiro é maravilhoso para esse tipo de exploração no agro, né? A hora que a gente tiver as definições da lei, com certeza as empresas do agro vão ter muito que trabalhar com a cannabis. A gente tem essas decisões e essas manifestações contrárias, né, a todo esse movimento. Então, quer dizer, a PEP, assim como a Santa Cannabis, assim como a Abrace, quem mais? Eu acho que a Abra Rio também tem já a primeira decisão. Não sei quem mais já tem a primeira decisão, a sentença, tem algumas associações. Mas nenhuma delas ainda chegou naquilo que a gente chama de trânsito em julgado, que é o finale, lá em cima. Né? Então, assim, todas ainda estão buscando em juízo essa autorização para continuar trabalhando com os produtos, né, à base de cannabis, seja com óleo, seja com a flor in natura. Tem algumas associações que já trabalham com a flor in natura, com pomada, enfim, com alguns outros produtos aí que não só o óleo, não é mesmo? E essas associações elas cumprem um trabalho maravilhoso no terceiro setor. Né? Você vê que um grupo, né, associativo mesmo, e que, por exemplo, lá na Flor da Vida, né, doutora, que a gente teve até o privilégio de poder visitar pessoalmente e de conhecer, ter vários papos, né, com o Enor, lá na Flor da Vida, por exemplo. Eles atendem 4.000 pacientes, acho que até mais, hoje em dia já deve atender muito mais. E não é só o óleo, não é só a produção da entrega do óleo, é o apoio para o paciente, é o núcleo, o apoio familiar, o trabalho lindo que eles desenvolvem de psicologia, de desenvolvimento motor, né, dessas atividades extras curriculares para autistas, né, terapia ABA, é, e outras terapias que eles têm lá, eu não sei dizer quais que eles têm, mas é muito lindo o trabalho das associações. Então, olha, é uma pena, lamentável a decisão dessa desembargadora em tirar, na verdade, em revogar aí a sentença que já estava concedida. Então, espero que em breve nós tenhamos aí novas notícias a respeito, torcemos muito do lado de cá, mas com certeza esse movimento não vai parar, o pessoal da PEP não vai parar, porque a saúde não espera, né? E a gente tem, inclusive, se não me engano, a próxima notícia é do Rio de Janeiro. A PEP é do Rio de Janeiro. E se no estado do Rio de Janeiro a gente já tem lei aprovando distribuição de canabidiol no SUS, aqui em São Paulo a gente também tem, no Rio de Janeiro a gente também tem. Agora, como é que uma associação vai ser proibida de fazer exatamente esse fornecimento? Então, é até, né, contraditório. exatamente, doutora. Eu fico muito compadecida com a situação e, aliás, a PEP precisar de apoio jurídico, estamos aqui, viu? Correio Godoy Advogado, CG Class, conte com a gente. Só entrar em contato que a gente dá todo o apoio no que a gente puder ajudar. Vai Com ajudar. certeza, o doutor Ladislau é um querido que tem acompanhado as associações aí também. Então, estamos todos juntos nessa unidade, nessa luta diária aí. Nós também estamos aqui com as nossas associações, já pertinho já do momento de judicializar, de ir atrás dessa decisão. Então é isso, gente. O terceiro setor está mais forte do que nunca. E o recado que nós temos aqui do CG Class é que nós não vamos parar.
todo o nosso apoio à PEP, todo o nosso apoio aos colegas que estão batalhando aí do lado da associação para conseguir essa autorização. E, ó, judiciário, dessa vez não foi legal. Dislike, né? Não sei se existe isso, não existe dislike, mas a gente está criando aqui, ó, dislike para o judiciário nessa decisão que acabou revogando a sentença. Assim, eu ainda não tive oportunidade, né? Porque, obviamente, o processo corre em segredo de justiça, não tive oportunidade de ler a sentença, mas gostaria muito, se possível, porque é uma sentença que com certeza traz fundamentos que são refutáveis, que são combatíveis, porque não existe argumento hoje que possa se sustentar acima do argumento da medicina, da saúde do paciente. Como é que é, doutora? Não se pode exigir conduta diversa do paciente. Diversa. Repete que você falhou. Inexigibilidade de conduta diversa. Pronto, anota aí no caderninho, você de casa. Ixi! Eu que eu estimava no começo? Inexigibilidade de conduta Inexigibilidade da conduta diversa. Anota aí, pesquisa no vocabulário jurídico da internet, senta o Google. Brincadeira, gente. Isso significa exatamente que não se pode exigir uma conduta diferente daquela que o paciente já está tendo, que é de tomar o remédio, de fazer o seu remédio, de fazer o uso da cannabis conforme a prescrição médica. Porque tudo é prescrição médica, gente. A gente está falando de um tratamento, não é mesmo? Com certeza. Vamos aproveitar o gancho, então, para falar do Rio de Janeiro? Vamos. Em 15 dias, gente, o governador pode aprovar a lei de distribuição gratuita pelo SUS para as pessoas que precisam, né, que são hipossuficientes e precisam da cannabis. Então, a lei, né, do deputado estadual Carlos Minsky, que fez o projeto de lei, já passou por algumas etapas, já foi aprovada e agora está com o desembargador. Então, em 15 dias a gente vai ter notícias. Ele tem até 15 dias, doutora. Você sabe que eu tenho uma pergunta muito pertinente, porque em São Paulo também já tivemos a aprovação da lei. Aliás, para quem não sabe, nós temos mais de 22 estados, se não me engano, hoje já deve ter mais de 25 estados da Federação Brasileira que já aprovaram, estados e municípios que já aprovaram lei de distribuição de canabidiol no SUS. E aí eu te pergunto, qual delas efetivamente já está distribuindo? Temos notícias, doutora? Talvez Búzios, com apoio de associação. Quem salvou, né? Exatamente. Talvez Búzios, eu acho. Das que eu já Búzios é um poucos que está fazendo. Aqui, eu não sei se é só para mim, mas o teu áudio ele tá cortando um pouquinho. Eu tô sem acesso ao chat, da próxima vez eu quero ter acesso a um chat aqui, que eu quero ver o que o pessoal tá comentando, que eu tô aqui agoniada, que eu não tô conseguindo ver o chat. Olha lá, parabéns, doutores. Eu vi que o pessoal da Justiça Canábica também mandou um comentário. Conteúdo sensacional, curtindo muito. Ah, legal, muito bom. O que eu ia falar é... Meu áudio? Tá cortando. Porque eu me escuto perfeitamente e te escuto perfeitamente. Comenta para mim, Fábio, por favor, se você nos escuta e eu vou olhar aqui o bate-papo. Bom, aqui em São Paulo, para vocês saberem, estou ouvindo perfeitamente, então tá ótimo. Aqui em São Paulo, nós temos já a lei aprovada, a lei do deputado Caio França foi aprovada também, né, pelo governador Tarcísio, e a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo teria, a partir da promulgação da lei, 30 dias para se manifestar a respeito de como é que vai ser essa distribuição, raios? Quem é que vai ter direito? Quem é que vai poder chegar lá, vai distribuir o quê? CBD?
CBD mais 0,2 THC, vai ser um full spectrum, vai ter a flor, não vai ter a flor, vai ter só o óleo. Como que vai ser essa distribuição? Né? Então, até hoje, aqui em São Paulo, a gente não tem. Aliás, fica a dica, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Por gentileza, aguardamos a vossa manifestação. Né? Precisamos da vossa manifestação, porque os pacientes aguardam ansiosamente por essa oportunidade. Né? No Correia Godoy, nós temos muitos pacientes que entram com ação, tanto quanto contra o plano de saúde, quanto contra o SUS, para que tenham, né, o tratamento pago, para que tenham um tratamento gratuito, acesso ao tratamento, para que o SUS e o plano façam a cobertura dos medicamentos e dos remédios. Então, quando a gente tiver estabelecida esse procedimento aqui em São Paulo e nos outros estados, aí a gente vai, com certeza, desinchar também o judiciário nesse ponto, né, doutora? Com certeza. Existem muitos viéses. Primeiro que é um absurdo, doutora, desculpa, eu vou dar minha opinião. É um absurdo não poder plantar no país e você ter que cortar. Carece demais, fica muito, muito, muito alto o valor. E aí, quem consegue pagar por esse medicamento? Ninguém consegue. E aí, a solução é a distribuição gratuita de um medicamento caríssimo. E, de certa forma, tá, é uma solução, mas não soluciona, porque onera as contas do Estado de qualquer forma. Bom, mas superado isso, já que a sistemática brasileira prefere a efetiva. Oi, acho que você voltou. Voltou? A efetiva conceder o plantio e a produção nacional, que ficaria 1000 vezes mais barata, e talvez nem precisássemos em grande demanda de pessoas pedindo esse custeio pelo plano de saúde. Bom, se não é essa a solução, tudo bem. Eles decidiram que vão distribuir gratuitamente. Mas cadê as diretrizes? Cadê os parâmetros? Não temos diretrizes, não temos parâmetros. Tem E você sabe que eu acho. E somente na próxima eleição a gente tem. Você sabe que eu dei uma lida, né, na reportagem a respeito dessa aprovação do Rio de Janeiro, e uma das citações, né, do deputado, quem que foi? Foi o governador? Deputado deputado estadual Carlos Mins. Deputado estadual. E uma das manifestações do deputado foi que, assim, parece que a lei vai possibilitar o acesso aos produtos importados e aos produtos que tiverem regularizados e regulamentados pela Anvisa. Então, não vai ser um produto específico, né? O que vai determinar vai ser a receita. E uma das exigências vai ser a comprovação da eficácia do tratamento. Aí eu te pergunto, caixinha de pergunta, como é que eu vou comprovar a efetividade de um tratamento, sendo que eu sou proibido de fazer o tratamento? Gente, parece que eu até peço aqui, é um clamor público dos colegas advogados. Ao fazer projetos de lei, ao se manifestar assim, como vai funcionar as coisas, eu acho que seria tão importante ter comissões, né, ter mais interação com o órgão da OAB. Tem várias OABs agora já abrindo comissões de direito canábico para discutir sobre o tema, como que pode ajudar e tudo mais. Então, às vezes eu percebo que numa ânsia de um lado positivo, de querer ajudar e trazer acessibilidade, mas de outro lado, numa ânsia também, quase que numa caçada às bruxas, tanto os municípios quanto os estados têm legislado a respeito do tema, mas sem de fato fazer um planejamento, uma organização
sobre a dispensação disso, sobre um plano, né, um business plan, se fosse uma empresa particular, um business plan, a respeito da capilarização, né, do produto, porque são muitas promessas, são muitas, né, vamos distribuir, mas na prática a gente vê pouca movimentação, e como a doutora Thaís falou, no Rio de Janeiro, em Búzios, que foi um dos municípios, um dos principais municípios a aprovar a lei, até hoje o SUS não conseguiu estabelecer uma regra, né, a respeito dessa distribuição, e quem está apoiando, quer dizer, não houve ainda um processo licitatório suficiente para poder atender todas as exigências. E aí, quem está apoiando nessa distribuição é a AbraRio, né, que é uma associação que cumpre aí um papel no terceiro setor, né, o mesmo tipo de associação da APEP, que a gente acabou de comentar há pouco, que perdeu a autorização para poder fazer a mesma coisa. Então, quer dizer, você vê que não há uma unicidade no entendimento ainda. É por isso que o Seja Class está aqui, porque a gente vai educar esse povo, a gente vai ajudar esse povo a entender que cannabis é maravilhoso e que não há riscos, e a gente precisa dar esse acesso ao povo, né, e essa oportunidade aos novos empresários e empreendedores que estão surgindo nesse universo canábico. São essas as minhas considerações. Quem que está comentando aí alguma coisa da Bahia que eu vi? Apareceu aqui um comentário falando que e uma pessoa que também tem um marido, outras coisas, e não tem nem medicamento muito caro. Bom, saiba que existe todo tipo de isso. Com a gente não sei qual é a não estava certo. Mas o que eu ia falar, falta de distribuição dessas leis que vêm surgindo, é que para mim parece Eu tô com um pouquinho de dificuldade agora nesse final no meu áudio. Eu te escutei muito pouco, doutora. Eu não sei se meu áudio tá bom, eu tirei o fone. Agora eu estou te escutando. O que eu falei é que para finalizar a distribuição gratuita, para mim parece o famoso ganhou, mas não levou. Exatamente, ganhou, mas não levou. Infelizmente, né? Mas existem medidas judiciais, sim, para que a gente consiga esse tratamento de forma gratuita, tanto no SUS como contra o plano de saúde. Entre em contato com a gente no Correia Godoy para a gente poder te apoiar. E, bom, é isso, né? Então, essas leis, elas ajudam muito. Muito obrigado, né, a todos o legislativo que está se envolvendo, mas acho que fica aí um pedido de atualização das secretarias de saúde, tanto municipais quanto estaduais, a respeito de como que isso vai funcionar na prática. Então, vamos lá, né? Aguardamos as manifestações de vocês. Estou falando do áudio ruim nosso, amiga. Bom, é isso. 43 minutos de live. Então, a gente tem muitas notícias e essas foram as mais importantes para nós, que a gente selecionou. E semana que vem tem mais, né? Então, semana que vem tem isso aí. Mais coisas. A gente vai corrigir esses probleminhas que tiveram de áudio. Está começando aqui, então estamos empenhando para ter cada vez mais melhorar a qualidade. Então, pode ter certeza que qualquer probleminha na próxima vez, com certeza a gente também já vai estar com o nosso canal do YouTube pronto para poder fazer as lives por lá. A gente vai fazer esses programas por lá,
vai ser transmitido também nas outras plataformas, mas a gente quer começar a trabalhar, né, o nosso canal do YouTube, então estão todos convidados, a gente vai divulgar aí o link para vocês se inscreverem, mas é só procurar também Seja Class, então você já encontra lá o nosso canal, se inscreve. E, gente, a gente vai encerrando por aqui. Essas foram algumas notícias, né, sobre o universo canábico nessa semana. Semana que vem estaremos de volta, quinta-feira, às 19 horas. Doutora, a gente falou que ia fazer 20 minutos de programa, fizemos 45 minutos, porque assim, sempre tem muito assunto, a gente gosta de falar, então já faz o convite aí para sua família, reúne a família e a gente vai aprimorar cada vez mais esse programa para que a informação de qualidade chegue aí na sua casa, chegue para você e você possa aproveitar também muito de todas as oportunidades que nascem desse tão gostoso, digo gostoso porque sou apaixonada, desse gostoso universo canábico. Bom, ficam os meus agradecimentos aqui. Obrigada pela sua audiência, né? Que você tenha um excelente resto de semana, final de semana. E semana que vem estamos de volta, no mesmo horário, pelos mesmos canais, como diria o Chapolin. Até mais, galera. Obrigada, doutora. Tchau, tchau. Tchau.